Senti tua mão me tocar. Senti tua mão me tocar. Meu amigo Jesus. Meu amigo Jesus. Bom, nós vamos falar hoje sobre Salomão. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque eu vou resumir o máximo possível para que você possa, na história de Salomão, refletir sobre a sua vida com Deus. Amém? Salomão, ele não era o filho mais velho de Davi, portanto, não era o mais indicado para assumir o lugar do pai. Você sabe, Davi era um rei bem sucedido, vitorioso. Antes mesmo de se tornar rei de Israel, ele já era herói do seu povo, porque antes dele ser coroado, antes dele se tornar rei, ele já havia vencido Golias, ele já havia se tornado comandante do exército de Israel, que naquela época era o cargo mais importante abaixo do rei, era mais adorado pelo povo do que o próprio rei, porque o povo admirava Davi pela valentia, pela coragem, pelas vitórias que ele havia dado ao povo de Israel. Então, quando ele se tornou rei, ele já tinha todo o povo de Israel nas mãos, e estava mais do que qualificado, mais do que capacitado para assumir aquela posição. Mas com Salomão foi justamente o contrário. Além dele não ser o filho mais velho, que o povo esperava que quem reinasse fosse o filho mais velho, porque era o que a lei determinava. Além disso, ele não era ele não era a pessoa mais admirada pelo povo, ele não tinha experiência nenhuma de guerra, ele nunca havia tido nenhum ato heróico, então ele praticamente se via incapaz de ser um rei à altura do seu pai. Então, o que ele fez? Ele recorreu ao Deus do seu pai, porque ele sabia que tudo que o pai dele havia conquistado, tudo que o pai havia se tornado, foi com a ajuda de quem? Ele certamente, ainda que não era nascido na época, ele certamente sabia da história que o seu pai matou Golias, e sabia que foi Deus quem deu a vitória para ele. Então ele pensou consigo mesmo: bom, se o Deus de meu pai foi assim tão bom com ele, ele também vai ser com quem? Comigo. E aí, você sabe, ele subiu no monte Gibeão, ofereceu lá um sacrifício a Deus como ninguém nunca havia oferecido, e pediu a Deus sabedoria. Aí no capítulo 3, versículo 7, na oração dele, ele disse assim, 1 Reis, capítulo 3, versículo 7, agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi meu pai, e sou apenas um menino pequeno, e não sei como sair nem como entrar, e teu servo está no meio do teu povo como elegeste, um povo grande, que nem se pode contar nem enumerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Então olha só quais foram as palavras de Salomão. Veja que nas palavras dele, a humildade, em dizer o seguinte: Senhor, eu sou apenas um menino, eu sou apenas uma criança. Em outras palavras, se o Senhor não me ajudar, eu estou perdido. Se o Senhor não for comigo, eu não vou conseguir atender à necessidade desse povo. Eu não vou conseguir ser o rei que esse povo espera que eu seja. E é exatamente essa a atitude que Deus espera daquelas pessoas que estão no fundo do poço. Ele quer apenas que a pessoa reconheça que sozinha ela não está conseguindo, que sozinha ela só está piorando ainda mais a sua vida. Então, quando uma pessoa toma uma atitude como a de Salomão, ela se curva diante de Deus, ela se entrega para Deus e diz: olha Deus,
eu fiz o que fiz, agi como achei que tinha que agir, só estraguei meu casamento, estraguei minha família, estraguei minha vida, perdi tudo. Ó Deus, eu não passo de um tolo, eu não sei o que faço da minha vida, o Senhor me ajude, porque sem o Senhor eu não posso nada. Pessoal, é impossível, se essa oração for sincera, se essa entrega for verdadeira, é impossível que Deus não ajude uma pessoa assim. É impossível que Deus não se manifeste a uma pessoa dessa maneira. Amém, gente? Tanto é que ele deu a Salomão a sabedoria que ele tanto pediu, mais até do que o que ele pediu. Amém, gente? Você conhece a história. Salomão prosperou de tal maneira que a fama dele percorreu toda a terra. A riqueza dele prosperou de tal maneira que escandalizava os reis da terra, que deixava as pessoas escandalizadas. Tamanho era a riqueza. As pessoas ouviam falar da riqueza dele, ouviam falar da sabedoria dele e diziam: não é possível, uma pessoa não pode ter, um ser humano não pode ter uma sabedoria dessa, não é possível que um rei possa ter uma riqueza como essa. E eles viajavam meses, porque naquela época as viagens distantes levavam meses no lombo de um animal, mas os reis da terra faziam isso só para ver com seus próprios olhos, e quando chegavam lá, eles viam que era mais do que o que eles haviam ouvido falar. Veja aí, por exemplo, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 9, que eu pedi para vocês abrirem, no versículo 3, está escrito assim: vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele chegava à casa do Senhor, ela ficou, o quê? Como fora de si. Então ela disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria, porém não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram, e eis que não me disseram nem a metade da grandeza da tua sabedoria, sobrepujaste a fama que eu vi. Então assim foram durante muitos anos, e cada ano a sua sabedoria se tornava maior, cada ano a sua riqueza se tornava maior, seu número de soldados se multiplicavam, o número de terras conquistadas aumentavam, os reis visitavam Salomão para presenteá-lo, traziam presentes de todos os tipos, vinham com elogios de todos os tipos, até que o coração de Salomão foi, a cada elogio que ele recebia, a cada presente que ele ganhava, aquele coração humilde que nós vimos no versículo anterior, na mensagem anterior, aquele coração que se considerava como uma pequena criança diante de Deus, começou a mudar. Afinal, já não era mais uma pessoa incapaz, já não era mais uma pessoa, vamos dizer assim, pobre ou impossibilitado. Agora ele já sabia o que tinha que fazer, não precisava consultar mais a Deus como antes, e aquilo foi fazendo com que a dependência dele a Deus fosse diminuindo gradualmente. Ele começou dependendo de Deus totalmente, e a cada passo, a cada ano, ele foi dependendo cada vez menos de Deus. E aí começou a sua ruína. Normalmente, a gente costuma sempre dizer
que o diabo nos ataca nos nossos pontos fracos, não é verdade? Mas no caso de Salomão, e no caso de algumas pessoas, o diabo se aproveita do seu ponto forte. Ele não usa apenas os pontos fracos, ele pode também usar o quê? Se a pessoa, nada para ela dá certo, se ela vem à igreja e está fazendo corrente, as coisas não estão acontecendo, o diabo usa isso para dizer para ela, está vendo? Deus não é com você. Olha só, você vai à igreja e olha só a sua vida. Deus, você está perdendo o seu tempo. Mas por outro lado, se tudo para ela dá certo, se as coisas para ela são tudo fáceis, se ela vive sendo exaltada, vive sendo elogiada, o diabo também usa disso para fazer ela pensar, está vendo? Você não precisa ir à igreja como você ia antigamente. Às vezes até faz a pessoa pensar o seguinte, bom, se você estivesse na igreja ou não, você teria conquistado do mesmo jeito, porque você é uma pessoa dedicada, você é uma pessoa inteligente. Tudo que você conquistou é por causa do seu trabalho, do seu esforço. Então, se há um ponto fraco, o mal pode fazer valer-se desse ponto fraco, mas também ele pode buscar naquilo que você acha ser o seu ponto forte, uma maneira de te afastar de Deus. Percebe sim ou não? Veja só, quantas pessoas que começaram na igreja com toda a humildade, quando não tinham nada, quando estavam no fundo do poço, vinham, procuravam ajuda, pediam oração, eram pessoas que dependiam de Deus, até se sacrificavam, eram pessoas que faziam as correntes, mas aí as conquistas, as coisas passaram a dar certo, a pessoa se tornou cada vez mais distante, cada vez mais fria, agora já não precisa mais tanto como antes, e muitos dizem o seguinte, não, eu não estou indo mais à igreja como antes, mas eu continuo na mesma fé, eu continuo acreditando em Deus. Mas por que fazia antes e agora não faz mais? Por que era de um jeito e agora não é mais? Alguma coisa mudou, e com certeza não foi em Deus. Percebe sim ou não? Então, o que aconteceu? Salomão foi se distanciando, já não contava mais com Deus como antes, até que, depois de alguns anos, no capítulo 11, 1 Reis, capítulo 11, está escrito assim, versículo 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. Mas a estas se uniu Salomão com amor. Então olhe para o pastor, por favor. Deus já havia dito lá atrás, quando o povo de Israel ainda era um bando de refugiados no deserto, tinha dito para eles, olha, se afastem das mulheres estrangeiras, porque elas vão perverter o seu coração a seguir os deuses delas. Salomão sabia disso. Isso não era uma lei só para o povo dele, era uma lei para quem? Para todos. Mas quem ia dizer para Salomão com quem ele podia casar ou não? Como dizer para um homem que os reis da terra o elogiavam? Como dizer para um homem que os reis da terra ficavam de boca aberta com a sua sabedoria? Como dizer para um homem desse com quem ele pode ou não pode casar? Agora ele era senhor de si, já não havia mais um senhor acima dele, não havia ninguém mais acima dele, Deus não estava mais acima dele. Por isso é como se dissesse o seguinte, eu sei que Deus não gosta disso, mas eu sei o que eu estou fazendo. Não é o que muitas pessoas pensam? Eu sei que eu devia voltar para a igreja, eu sei que eu devia ser fiel, eu sei que eu devia largar essa vida, eu sei que eu devia deixar esse vício, mas eu sei o que eu estou fazendo.
Um dia eu faço. Então nisso, olha o que aconteceu. Versículo 4. Sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos amonitas. Assim, fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Amém? Então aconteceu o que Deus falou que iria acontecer. Deus falou: não case com mulheres estrangeiras, porque elas vão perverter o seu coração a seguir os deuses dela. Mas ele, um homem sábio, disse: você acha que eu vou deixar uma mulher me influenciar? Eu sou um homem sábio. Influenciou, e não foi uma só não, foram várias. Há vários deuses. E na sua velhice, como está escrito aí, ele simplesmente virou as costas para Deus e fez vários altares. Quando uma mulher pedia: olha, faça um altar para o Deus fulano, ele levantava um altar para o Deus fulano e servia aquele Deus fulano. Hoje tem muita gente que deixou de servir a Deus para servir os amigos. Tem muita gente que deixou de servir a Deus para servir as suas inclinações, seu ego. Ela deixou de levantar um altar para Deus e hoje ela tem vários altares na vida dela. Percebe, sim ou não, gente? Então, o que aconteceu, para a gente concluir? Você pode pensar assim: mas ele foi feliz, tinha uma riqueza que tinha, como diz aí no versículo 3, 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, tinha 1000 mulheres, tinha riqueza, tinha elogios de todas as partes. Um homem desse era feliz. Será? Será que aquela riqueza que ele tinha era capaz de preencher o coração dele? Você sabe que quanto maior é o ego, maior é o vazio. Quanto maior é o orgulho, maior é o buraco, o vazio que há no coração da pessoa. Será que aquelas mulheres não preenchiam o coração dele? Vamos, se você pode, por favor, Eclesiastes capítulo 2, só para a gente concluir. Vamos ver o desabafo dele, nos últimos dias de vida dele. Veja o que ele falou sobre o que ele achava da vida dele. Olha só, Eclesiastes capítulo 2, versículo 3. Repare, por favor, repare nas palavras dele, a dor, a tristeza que havia dentro dele. Olha só, capítulo 2, versículo 3. Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos do homem fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, presta atenção, fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas, jardins, plantei nela árvores de toda espécie de fruto, fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdencio as árvores. Adquiri servos e servas, tive servos nascidos em casa e também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata, ouro, tesouro dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música e de toda espécie. Fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei.
nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Então olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para todo o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e, o que está escrito aí? Eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Que proveito, e que proveito nenhum havia debaixo. Então ele começou dizendo: eu fiz isso para mim, fiz aquilo para mim, tive isso, tive aquilo, construí isso, construí aquilo outro, e depois cheguei à conclusão que tudo isso era pura vaidade. É como se ele dissesse o seguinte: eu construí tudo isso, mas eu não sou feliz. É como aquela pessoa que diz o seguinte: eu tenho um marido dos sonhos, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho coisas que uma pessoa no meu lugar seria feliz, mas eu não entendo, eu não sou feliz, eu não tenho alegria, parece que nada que eu tenho me satisfaz, nada me preenche. Exatamente. Ele tinha muito mais paz quando ele estava começando, quando ele se considerava incapaz, quando ele achava que não estava à altura dos seus desafios, do que agora, tendo tudo que tinha. Aí alguém pode perguntar assim: mas pastor, então por que Deus, ele deu? Se Deus sabe todas as coisas, e sabia que ele iria se perder com a sua sabedoria, por que Deus deu? Aí eu pergunto para você: se Deus não desse, mudaria alguma coisa? Tá bom, vamos fazer o lado inverso então. Ele foi lá, sacrificou no monte e disse: Senhor, eu não passo de uma criança, eu preciso da tua ajuda. Aí Deus não dá e diz assim para ele: eu não vou te dar, porque se eu der, você vai se perder. Você acha que ele continuaria? Você acha que mudaria alguma coisa no futuro dele? Então, pessoal, não é Deus fazer ou deixar de fazer, é a maneira que nós enxergamos as coisas que ele faz e as coisas que ele não fez ainda. Você pode estar diante de muitas coisas que Deus não fez ainda, mas isso não faz você duvidar de que Deus é com você. Isso não faz você dizer assim para Deus como uma criança birrenta: ah, eu não vou mais à igreja porque Deus não me ouve minha oração. Isso não faz você se tornar uma pessoa interesseira, a ponto de dizer assim: olha, eu só vou para a igreja depois que Deus me mudar minha vida, me abençoar. Não. Eu estou aqui, quero as bênçãos dele, mas eu estou aqui muito mais do que pelo que ele é para mim, do que pelo que ele tem para me dar. Amém? Agora, por outro lado, se ele te dá tudo que você pede, se você é aquela pessoa que diz assim: pastor, eu não tenho que me queixar, tudo que eu peço a Deus, tudo que eu sacrifico, tudo que eu determino acontece, isso também não muda você, não faz você achar que tudo que você conquistou, que você alcançou, veio porque você é bom, que você é melhor do que os outros, ou porque veio apenas pela força do seu braço. Você continua com a mesma humildade, o mesmo temor, a mesma pessoa quando você entrou por aquela porta pela primeira vez. Amém? Porque do contrário, olha só, versículo 17, olha o que ele diz: por isso odiei esta vida. Você acha que ele era feliz, pessoal? Isso aqui foi escrito por ele próprio. Ele próprio escreveu dizendo o quê? Odiei esta vida. Versículo 18. Também odiei todo o trabalho que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim, e que foi uma destruição total, os que vieram depois dele. Amém, gente? Porque tem gente que pensa que vai garantir o futuro dos seus filhos apenas
deixando uma boa herança. Claro, você deve fazê-lo, é o dever de todo pai, é o sonho de todo pai. Mas não pense que só isso é o suficiente para garantir o futuro deles. O que Salomão deveria deixar para o filho dele, era o que o pai dele, Davi, deixou para ele, um exemplo de temor. Porque quando Salomão assumiu, e não tinha as condições que o pai tinha, ele pensou, eu vi a fé do meu pai, eu sei o que Deus fez com meu pai, e eu vou fazer o mesmo que meu pai fez. Essa foi a melhor herança que o pai dele deixou, mas que ele não deixou para quem? Os filhos, a geração que nasceu dele, não viu o que ele viu do seu pai. Então os seus filhos, quando assumiram, não tinham uma referência, não sabiam o que era o Deus de Davi, não sabia como deveria ser diante de Deus, porque não viram isso no pai. Não herdaram isso, infelizmente, herdaram muita riqueza, mas não herdaram a maior riqueza, que é a riqueza da fé. Amém, gente? Então, se Salomão foi salvo ou não, a Bíblia não diz. Uns acreditam que sim, outros acreditam que não, mas uma coisa é certa, a história dele foi registrada, não foi por acaso. É para abrir os nossos olhos. O que é que Deus espera de nós? Deus não é um monstro. Ele não quer que você viva escravo dele, dependendo dele, pelo prazer que ele tem de ver você se humilhar para ele. Não, não é isso. Mas Deus, ele quer fazer parte da sua vida. Você vê nas palavras de Salomão, que Deus não fazia parte da vida dele. Fiz para mim isso, fiz para mim aquilo, comprei para mim aquilo, fiz tal coisa, fiz aquilo outro, era só ele. Deus deixou de fazer parte da vida dele. E o que Deus quer é continuar fazendo parte da nossa vida até o nosso último suspiro. Amém? Para ele poder receber a nós nos seus braços, para viver eternamente com ele. Amém? Fiquem de pé, por favor. Em nome de Jesus.